Abre tua Bíblia. Glória a Deus. Livro de Levítico. Quero hoje trazer uma reflexão sobre a presença de Deus. Aleluia. Como nós nos comportamos diante do Deus que nós servimos. Levítico capítulo 10. Versículos 1 e 2. Diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, porque não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Podemos assentar aqui, gente. Vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta. E vamos, nesse tempo de reflexão, meditar um pouco sobre a santidade de Deus, a presença do Senhor, a presença de Deus. Como devemos nós nos comportar diante de um Deus santo, um Deus que é puro e que tem princípios e ordenanças. Eu confesso que esse texto bíblico me causa muito grande temor, porque estamos aqui diante de nós, irmãos, um texto de juízo. Pastor, mas por que falar de juízo em plena Santa Ceia? Porque quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, eu vou pedir para que você abra comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor. E ele exorta essa igreja dizendo no versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos dou. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. É espantoso encontrar essa declaração para um culto. Pastor, é possível se ajuntar um grupo de crentes e ser esse ajuntamento para piorar a situação ao invés de melhorar? A Bíblia está dizendo que sim. Como é bom estar na casa de Deus e como é bom servir ao Senhor, mas Paulo está dizendo: olha, eu não vos louvo por isso, porque vocês estão se juntando para piorar. E ele diz: olha, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Quando nós não nos ajuntamos embasado no amor de Cristo, no fundamento da palavra, nos princípios do Evangelho, podemos estar nos ajuntando para piorar. Mas como o tempo é curto, quero avançar e observar um detalhe do que eu quero vos falar hoje aqui, quando Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Está falando de autoexame.
raio-x interior, introspecção, autoanálise. Examine-se a si mesmo, se olhe no espelho de Deus, para depois comer desse pão e beber desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o verso 30 diz algo sério. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. E o que significa esse dormir aqui, irmãos? Não é o que você está pensando. Não é sonolência. Não é deitado em berço esplêndido. Não, isso aqui está falando de morte. Paulo está dizendo que há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. E por quê? Porque não discerniram o corpo do Senhor. O verso 31 ele diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vou voltar ao texto que eu li anteriormente. Digo-vos que em meu coração há um peso muito grande, irmãos, para esse momento atual que a igreja vive. Estamos num tempo de muitas inovações, muitas coisas boas, mesmo, sim. Sou imensamente grato a Deus por tudo quanto Deus tem nos dado. Quem me dera eu ter acesso ao que eu tenho hoje, quando eu comecei meu ministério. A riqueza hoje que nós temos disponíveis para nós, na ponta do dedo. Hoje no meu telefone eu consigo ter aqui quase 2.000 livros. Inúmeras Bíblias. Tenho Bíblias em várias versões. Consigo fazer uma exegese tão rápida. Não tinha acesso a isso há 20, 30 anos atrás. A facilidade com que hoje nós temos acesso a livros digitais, a facilidade com que nós temos acesso hoje a grandes escritores até mesmo, não tínhamos anteriormente. Porém, irmãos, a palavra que eu quero vos trazer hoje é que todos os privilégios trazem consigo o peso da responsabilidade. Somos responsáveis por essa geração. Somos responsáveis por tudo quanto está acontecendo à nossa volta. Não podemos culpar gerações anteriores. Todas as vezes que nos levantamos e dizemos algo concernente à igreja, o dedo tem que apontar. Nós aqui, ó. Sim. É interessante que quando Daniel, depois de 70 anos de cativeiro, quando ele vai orar ao Senhor, lembrando as profecias de Jeremias, a oração dele é: Senhor, perdoa, porque pecamos. Mas o que Daniel tem a ver? Eles são adolescentes. Assume a culpa pela sua geração. Tudo que ocorre hoje tem a ver conosco, irmãos. E nós temos que trabalhar, labutar. Às vezes choro diante das situações. Meu coração fica entristecido, quebrado, arrebentado de ver tantos escândalos, tanta brincadeira com o nome de Deus, tantas coisas estranhas que são trazidas em nome do suposto evangelho. Esse evangelho atual que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o reino de Deus. A grande questão é: como eu estou? Como é que você está diante da realidade do mundo hoje? Eu não posso ser fotocópia daqueles que erram. Eu não posso usar os erros dos outros para justificar os meus. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e comportamento. Sim,
Irmãos, olhamos para a Europa e vemos um desvio de conduta evangélica muito forte. O Brasil, meu Deus, misericórdia. Quantas e quantas loucuras que estão sendo cometidas em nome de Deus e em nome do Evangelho. Agora isso me dá margem, isso me dá autorização para fazer igual? Não, queridos. Isso tem que gerar em nós temor e tremor para trazer a substância da verdade, para trazer a firmeza da verdade. Amém. Para fazermos a diferença. Deus não está satisfeito com o que estão fazendo com a palavra dele. É verdade, Jesus. Deus, agora tem uma questão. Deus, ele não é de maneira nenhuma conivente com isso. Vai chegar um momento que Deus vai dizer: chega, basta. Eu já citei aqui e vou repetir de novo. Tem um autor que escreveu uma frase que para mim me marcou, sei lá, uns 15 anos atrás. Ele escreveu e disse assim: a demora de Deus não é ausência de poder e nem inoperância. A demora de Deus significa misericórdia dele para que as pessoas mudem o coração. O fato de Deus permitir que muitas coisas sejam feitas em nome de Deus, em nome da igreja, escândalos sejam cometidos sem uma posição firme de Deus, não significa que Deus está aceitando isso, irmãos. Não significa dizer que Deus vai deixar isso para lá. Não! Vai chegar uma hora que Ele vai puxar a corda. Porque chega um momento que Deus diz: basta, chega. Isso é para todos. Deus não tem prediletos nem preferidos. Deus ama-nos de maneira igual, plena. Deus escolhe pessoas diferentes para a sua obra específica. E é isso que eu quero hoje estar ministrando. Entenda. Isso é sério, irmãos. Talvez o peso que é no meu coração com essa palavra seja maior do que a minha condição de expressar para vocês. E vou fazer o máximo para expressar para vocês aquilo que está aqui queimando no meu coração. Deus escolhe nós, cada um de nós, para obras específicas. E parece que alguns, Deus tem um amor especial. Não, é uma obra específica que Deus escolheu. Isso não dá a nenhuma pessoa, seja um grau ou posição que ela estiver, nenhum privilégio maior do que aos outros. Pelo contrário, a responsabilidade, a cobrança é mais. A Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito se é cobrado. Então esse equívoco de dizer: eu estou numa posição, então eu posso, pode nada. Pode ser exemplo melhor, isso sim. Mas ter brecha, ter situações para errar, não, isso não corre. Existe um mito também. Eu sei que para alguns vai soar mal, mas eu vou dizer. Pessoas que criam crédito com Deus. Às vezes ouvimos grandes pregadores dizer: se eu tenho crédito com Deus ainda, onde é que existe esse banco? E que investimento é esse? Escuta, eu, você, qualquer um de nós, seja onde estiver no lugar do mundo, só temos acesso a Deus por um intermédio: o sangue de Jesus. Glória a Deus. Você pode fazer trocentas coisas. E sabe como é que Isaías vai dizer? Todas nossas justiças são como trapo de imundície. Pastor, é pesado? Não, é Bíblia. Não é pesado, é Bíblia. Por favor, Isaías 64. Verso 6. Está aqui. Mas todos nós somos como o imundo. Toda a nossa justiça como trapos de imundícia. Entenda.
E como é que as nossas obras são vistas e aprovadas por Deus? Porque o sangue de Jesus está sobre a nossa justiça. Quando Paulo diz para revestirmos a armadura de Deus, ele diz para nós estarmos vestidos com a couraça da justiça de Cristo. É nisso que somos aceitos, irmãos. É mito quando dizemos: tenho crédito com Deus. Não temos. Quando fala assim de crédito, irmãos, é igual quando você tem crédito com o banco. Quando você tem crédito com o banco, aí você foi lá e gastou mais do que podia, né? Você só tinha 100 na conta e comprou 150. Aí, como você tem crédito com o banco, o que o banco faz? Paga a tua conta. Ei, isso não existe no reino de Deus, não. Não existe. Se pecar, vai pagar. Vai ser punido. Porque ninguém tem esse crédito para dizer: se eu errar, Deus vai ter uma misericórdia, porque eu já trabalhei, porque já fiz. Irmãos, o contexto aqui é longo, e depois eu peço para você ler em casa o contexto bíblico aqui, de Levítico 10. O que eu quero vos falar hoje é que aqui temos dois homens, Nadab e Abiú. Quem são esses dois homens? Nadab e Abiú são os filhos mais velhos de Arão. Quem é Arão? Arão, irmão de Moisés. Filhos de Joquebede e Arão. Descendentes de Levi. Moisés foi o homem que Deus escolheu para tirar o povo do Egito. Arão foi o porta-voz de Moisés. Após arrancar o povo do Egito, caminhando no deserto, Deus escolheu Arão para o sacerdócio. Escolheu a tribo de Levi para servi-lo. E quando o tabernáculo foi feito, consagrou-se o tabernáculo. Escuta a seriedade do que esse texto está dizendo, irmãos. Na festa de consagração do tabernáculo é que ocorre esse episódio. Deus não é desmancha prazeres. O recado de Deus é o seguinte: não brinque com as minhas coisas, senão tua festa é estragada. Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão. Lembrando que o sumo sacerdócio é cargo vitalício. Só poderia ser sumo sacerdote quem fosse descendentes de Arão. Sacerdotes, escuta, sacerdotes somente da tribo. Os sacerdotes seriam somente da casa de Arão. Somente da casa de Arão. E o sumo sacerdote só poderia ser também da casa de Arão. Quem era diretamente ligado ao sumo sacerdote? Nadab e Abiú. Eram os dois filhos mais velhos. Todavia, irmãos, nesse dia aqui, Nadab e Abiú, eles resolveram entrar no tabernáculo. E diz o texto do versículo 1, que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um. Primeiro o seu incensário, depois puseram fogo, colocaram incenso, e sobre eles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, porque não lhes ordenaram. Antes de falarmos aqui, há uma parte que dói no meu coração em pensar naquilo que eu estou dizendo anteriormente, esse negócio de crédito com Deus. É que as pessoas, no processo da caminhada, vão perdendo o temor a Deus. Às vezes eu vejo um novo convertido, quando chega na igreja, respeito a Deus, respeito ao pastor, respeito à igreja. Mas parece que vai convivendo com os crentes, eles são estragados. Perde-se o temor a Deus, perde-se a reverência, afronta-se com palavras, com atos, comportamento, atitudes.
Ao invés da caminhada fazer o crente melhorar, alguns estão piorando. Refolhei tua Bíblia para trás. Êxodo 24. Para mim, um dos textos mais lindos do Velho Testamento é Êxodo 24. Por que tem uma revelação tão forte? Eu me lembro uma vez, fizemos uma vigília com os jovens, passamos a noite inteira na igreja. E falamos um pouquinho desse texto. E varamos madrugada dentro. É lindo tudo isso aqui. 24:1. Vem para nós aí, Zé. Disse também Deus a Moisés: Salve ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Quem é que está citando aqui, irmãos? Os abençoados. Nadab e Abiú. Deus fala com Moisés: Moisés, sobe o monte. Leva Arão e os dois filhos. Quem? Nadab e Abiú. Não cita aqui nem Eleazar e nem Itamar, que são os dois depois que vão seguir o sacerdócio. Eleazar vai substituir o pai. Mas não entra aqui nem Itamar nem Eleazar. É Nadab e Abiú que estão com eles. Então está falando aqui de cúpula, irmãos. Está falando aqui de liderança desses homens. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Sobe o monte para adorar. Verso 2. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Não temos tempo para ler o texto todo. Vou então apenas pontuar aqui as partes que eu quero salientar. Verso 9. Depois que foi feito o sacrifício aqui, a Bíblia está dizendo: subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 dos anciãos. Subiram ao monte. Estão indo em encontro com Deus. Verso 10. Olha que lindo. Pensa nisso, irmãos. Viram o Deus de Israel. É estupefante esse texto. Debaixo dos seus pés, é quase indescritível o que Moisés descreve. Havia como uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. A glória de Deus baixa no monte. Deus desce no monte. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos viram o Deus de Israel. Experiência essa não dada a muitos homens. E o texto diz mais ainda. Deixa eu pular para o final. Verso 14 diz assim: ele disse aos anciãos: esperai aqui até que voltemos para vós. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a ele. Desculpa, irmãos. Desculpa. É o verso 11. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos de Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Que nesse dia, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, 70 anciãos, viram Deus, comeram e beberam na presença de Deus. Estavam diante de um momento ali único. Não era um
viram Deus, foram marcados por Deus, tiveram uma experiência com Deus. E quando nós vamos para Levítico 10, a Bíblia está dizendo que esses dois meninos, dois homens aqui, melhor dizendo, que viram Deus, que tiveram toda essa experiência com Deus, um dia de festa, celebração, eles pegam os incensários deles. Vamos começar aqui por etapa. Deus determinou que o serviço do templo tinha que seguir regras. Os incensários, todos os utensílios da casa de Deus estavam reservados. Feito por Bezalel e Aholiabe. Esse texto sugere, não diz, mas sugere, que eles pegaram cada um seus incensários. Possivelmente, não os da casa de Deus, os deles. A possibilidade aqui de 3 erros gravíssimos. Primeiro, pegaram os incensários deles. Não era do templo. Depois diz a Bíblia aqui que eles puseram fogo no incensário. Havia uma regra, irmãos. Se você ler ali, você vai encontrar no contexto. Qual era a regra, pastor? O incensário só poderia ser aceso com o fogo do altar. Mas por que, pastor? Porque o fogo do altar foi aquele que Deus mandou para o céu. E aquele altar tinha que se permanecer com o fogo que desceu do céu. E agora o incensário tinha que ser aceso com esse fogo. Primeiro, pegar um incensário particular, possivelmente deles. Segundo, pega fogo que não foi do altar e coloca um fogo no incensário. Terceiro ponto. Deus havia determinado. O incenso, havia uma fórmula que era proibido. Você poderia ser morto se você replicasse a fórmula do incenso do tabernáculo. E eles pegam esse incenso, que possivelmente não era do templo. Coloca no incensário. 3 coisas. O vasilhame incensário não era o que era para ser utilizado. O fogo não era o fogo do altar. O incenso possivelmente não era o produzido e o que Deus requeria. E aí eles, a Bíblia está dizendo, colocaram incenso e ofereceram fogo estranho. Adentraram o tabernáculo com algo estranho. Foram oferecer para Deus. Chegaram ali diante de Deus para apresentar esse incensário, essa oferta de incenso. Mas olha o que diz no final do versículo: o que Deus não lhes ordenara. Eu posso apresentar qualquer culto a Deus? É do meu jeito, é da minha maneira, é da minha forma? Não, querido. Tem que ser do jeito de Deus. Verso 2. Essa foi a pior tragédia da vida de Arão. Saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Que tragédia. Deus envia um fogo ali e queima eles. São torrados, queimados, mortos imediatamente diante de Deus. Porque Deus disse: basta. Verso 3. Aí vem o peso para o pai. E eu tenho falado aqui repetidas vezes, irmãos. Quando um filho erra, chora seu pai. Quando um pai erra, chora-se filhos. É terrível isso, irmãos. Mas isso é família. Estamos ligados um ao outro. E digo mais ainda. Até no corpo de Cristo, não temos o aspecto consanguíneo, mas temos a ligação de amor de Cristo. Paulo disse: quem que sofre, que eu não
líder. Não está ali como irmão mais novo de Arão, mas o líder espiritual. Ele chega para Arão e diz assim, isso é o que o Senhor falou. Deus está dizendo, Arão, serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Eu tenho que ser santificado para quem chega para me servir. Serei glorificado diante do meu povo, diante de todo o povo. Toda a glória na igreja tem que ser para Deus. Tentar usurpar, tentar trazer para nós, irmãos, é loucura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tudo é para Ele. Faça tudo para Deus. Faça tudo. Mas não tente roubar a glória que é dele. Não tenta jogar confete, não toque trombeta. Não faça isso porque você provoca a ira de Deus. Faça o teu melhor. Doe o seu melhor. Mas faça tudo para que o nome dele seja glorificado. Arão se calou-se. Escuta, estou falando como pai, sou pai de 3 filhos. E Deus me livre e guarde de uma tragédia dessa. Arão tem processo de consagração. Os filhos mortos. Olha o que Deus disse. E Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão. E disse, chegai, levai vossos irmãos dentro do santuário para fora do arraial. Nem Eleazar e Itamar, irmãos, não puderam tocar no corpo, porque eles estavam em consagração. E se eles tocassem em qualquer corpo cadáver, eles ficariam imundos, não poderiam ministrar. Arão, pai, não pode fazer velório dos seus filhos. Vira para mim, velho. Então chegaram e levaram as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. Agora a parte pior. Olha o que Moisés diz para Arão, olha. Arão, seus filhos, Moisés e Itamar, vocês não vão poder descobrir as vossas cabeças. Vocês não vão poder rasgar as vestes de vocês. Senão vocês vão morrer. Lembrando, descobrir a cabeça, rasgar a veste, chorar, era um ato de tristeza pelo morto, pela perda. E Deus está dizendo, vocês não podem se enlutar. Não vai poder chorar por eles. Não pode ter luto. Porque eu puni eles. Eu puni. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamenta esse incêndio que o Senhor acendeu. Nadab e Abiú, queimados, mortos, porque não reverenciaram Deus. E aqui, irmãos, tem uma coisa assim seríssima. E quase todos os teólogos são unânimes em tratar dessa situação aqui. Olha o que diz. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Então não podia ter velório, não podia sair ali. Estavam lá, dentro da tenda da congregação. Então o Senhor, falou o Senhor a Arão dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Sabe qual é o entendimento? Você sabe por que aqueles meninos, aqueles homens, fizeram a loucura de pegar incensário, pegarem fogo e jogar incenso e entrar na tenda da congregação? Possivelmente estavam embriagados com vinho. É por isso que aqui Deus já determina, olha Arão, a partir de então, esqueça essa coisa. É loucura você usar vinho, bebida forte, para entrar no santuário. Não façam isso para que vocês não morram. E isso é estatuto perpétuo e inviolável.
Verso 10. E para fazer a diferença entre o que é santo e o que é profano, entre o que é o imundo e o que é limpo. Arão, sacerdócio, culto ao Senhor, não faça com embriaguez. Estamos hoje em um tempo difícil, horrível. Queridos, lembre-se, misericórdia não significa aceitação. Já temos casos de pessoas bêbadas, drogadas, que pegam o microfone, fazem shows para o povo de Deus. Eu chamo show, porque isso não é pregação, isso não é culto. Isso vai passar em colo, irmãos? Não. O juízo de Deus é pegar. Mas nós não estamos aqui para julgar nem A, nem B, nem C. Porque o nosso cuidado tem que ser com cada um de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo escreveu: aquele, portanto, que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Deus é santo, irmãos, e exige de nós santidade. Deus, Ele quer que cada um de nós prestemos a Ele culto de reverência. Eu olho para Caim e Abel, filhos do mesmo pai, receberam o mesmo ensino, mesma revelação. Mas quando vão cultuar, um oferece um culto a Deus que Deus diz, ok, agradável. Mas o outro presta um culto que Deus diz, reprovado. A ira toma conta de Caim, e ele mata Abel. Mas Deus disse, se tu mudares o teu coração, não receberei. Escuta, Caim preferiu matar o irmão do que mudar o seu coração. Amados, eu estou falando do coração, é só mudar dentro, irmãos. É só nós olharmos para dentro de nós e pedir, Deus me muda, me transforma. Eu não quero continuar assim. O Salmo 100, tantas vezes citamos. Verso 3 diz, apresentai-vos diante dele com cântico e sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. Eu tenho que saber, amados, que Deus continua sendo Deus. Não importa qual o pronome de tratamento que as pessoas estão dando. Não importa como as pessoas estão falando acerca de Deus. Eu tenho que saber que Deus é Deus. Não posso alterar, não posso mudar isso. Deus é Deus. E eu preciso ter reverência, respeito quando entro na presença dele. Eu quero encerrar, mas eu queria que colocasse um hino muito antigo está aí, do Vitorino Silva. Eu queria que você estivesse a refletir sobre esse cântico. Pode soltar. Pedir mais um perdão, parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro e assim o crente faz, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar o Espírito de Deus entristecer.
pertence a Deus, mas aleluia, quem busca a santidade alcançará o céu. O pecado mata o fundo e seria a alma. Escolhe de pé, igreja. Suas consequências fatalmente